volta com o nosso Você Bonita e como eu tinha contado para vocês na primeira parte do programa, antes do horário eleitoral, a gente vai retomar a pauta desse primeiro momento. A gente estava falando de anemia, como a alimentação pode ajudar a combater a anemia, como a atividade física pode ajudar e, claro, tem que cuidar da anemia, senão isso pode trazer outros problemas. E aí, eu pedi para que vocês deixassem aqui algumas perguntas no meu Twitter. E para minha surpresa, muitas perguntas bombando. Obrigada mesmo, fiquei muito feliz. Separei muitas, algumas foram repetidas. Então, eu fui selecionando, vou mandar beijinho para todo mundo e vamos a elas. O nosso convidado é Felipe Donato, que é nutricionista. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. A nossa mesa tá linda, acho que vai dar tempo da gente citar até alguns alimentos de novo. Mas vamos então de onde paramos as perguntas, que são perguntas super interessantes. Eu vou começar com a pergunta da Adriana. Dri, um beijo para você, obrigada pela participação. Ela tá com hemoglobina 8,2. Qual é o normal de hemoglobina para as mulheres? Na avaliação bioquímica, o normal é acima de 11 miligramas por decilitro. Certo, então ela está abaixo. Esse parâmetro da hemoglobina dela está abaixo da referência. Ok. Mas para chegar no diagnóstico específico da anemia, é importante observar outros parâmetros para consolidar o diagnóstico. Então o médico provavelmente vai olhar o hematócrito, o volume corpuscular médio, a pigmentação da hemoglobina e essa quantidade de hemoglobina. E a ferritina em conjunto. Entendi. Então não é só um ponto, é toda a fração vermelha do sangue que tem que ser observada para chegar no diagnóstico. Entendi, né? Porque a dúvida dela é se só com a alimentação ela vai conseguir melhorar esse quadro ou se já é um quadro que ela precisa de medicamento. Então a gente parte do pressuposto que a anemia dela é ferropriva, que é a falta de ferro realmente. Tá. Então, quando você tem para as mulheres de 10 a 15 miligramas dia, não lactantes e não grávidas no caso, né? Você tem a possibilidade de ter uma variedade de alimentos que consigam recuperar essa hemoglobina. Perfeito, que muitos deles estão aqui. O que a gente coloca aqui em exposição. Porém, se nesse acerto dietético não tiver nenhuma mudança, provavelmente o médico, normalmente ela vai consultar o médico e ele pode entrar com algum medicamento específico. Tá. Que o clássico é o sulfato ferroso. Certo. Né? Que não é prejudicial, assim, não tem perigo, que às vezes dá medo, né? O pessoal reclama bastante, né, de gosto na boca metálico, entendi. às vezes a biodisponibilidade dele ele é menor, a concentração dele é muito alta. Mas tem algum efeito colateral? Olha, as Suplementar fezes... o ferro? Então, a toxicidade pode acontecer em excesso. Né? O ferro ele não pode ser em excesso porque ele participa do estresse oxidativo corporal em excesso. Então, ele é um pró-oxidante. Ele aumenta os radicais livres do corpo. Então, a gente está falando de um quadro de anemia, Exato. mas pessoas que também identificarem um ferro muito alto, também está um problema. Pode ser. A hemoglobina da pessoa pode estar quebrada e o ferro livre no sangue pode estar aumentado. E aí já é outra pergunta da Adriana que eu achei muito interessante. Se é verdade, eu nem sabia que existia injeção de ferro. E ela pergunta, é verdade que a injeção de ferro é pouco absorvida pelo organismo? Conta pra gente um pouquinho sobre essa injeção de ferro, existe? Algumas situações que o paciente não consegue ingerir ou absorver o nutriente, o médico ele possibilita a injeção intramuscular. Tá. Mas é assim, é diagnóstico médico com uma dosagem específica que vai ser para aquele paciente. Perfeito. O nutricionista, ele trabalha com a ferramenta via oral, que seria o alimento ou o suplemento. Tá. E aí a gente consegue dosar do suplemento ou do alimento a quantidade de ferro que vai via oral. Entendi. Porque a gente entende que a via fisiológica oral é a melhor para a disponibilidade do corpo. Entendi. Então, de qualquer forma, para ter essa injeção de ferro, tem que passar por uma consulta, tem que ter aí, claro, a prescrição e a orientação médica. Exato. Então, mas foi legal a sua dúvida, porque eu não sabia que existia. A Sara, beijo pra Sara, perguntou o seguinte, que aconteceu com ela, tá com queda de imunidade, que pode ser aí, isso pode estar acontecendo com muita gente. Pode ser anemia? Olha, a anemia, um dos efeitos secundários dela é a queda da imunidade. Entendi. Porque as duas células do sistema imune, elas necessitam do ferro para agir contra os antígenos. Tipo, você está com irritação na mucosa, a célula ela mata a bactéria com o auxílio do ferro. Tá. Quando falta o ferro, a célula fica deficiente. E ela não consegue matar o antígeno, a bactéria, o protozoário, qualquer coisa que você entre em contato com o corpo. Entendi. Então a queda imunológica vai aparecer. Então uma coisa está ligada à outra, mas primeiro pode ocorrer anemia, que pode virar, então, Exatamente. pode trazer uma baixa da imunidade.
às vezes as pessoas relatam a queda de imunidade e depois percebem que é anemia. Entendi. Né? Mas a anemia com certeza já estava lá um tempinho, com certeza, né? Com certeza. Então, Sara, faça os exames certinhos, procure um médico para ver direitinho como tá a ferritina, o ferro, a hemoglobina. Tudo no sangue. A Daniele perguntou: tem uma anemia que nunca se cura. Ela escreveu que ela já usou o sulfato ferroso, como você colocou, Sim. que já come tudo que tem ferro, que faz tudo e ela não consegue melhorar esse quadro. Ela pergunta: eu posso malhar? Qual a relação, então, da atividade física com um quadro de anemia? É importante isso, porque o Colégio Americano de Medicina, ele coloca que a atividade pode ser realizada, mas dentro da capacidade do indivíduo. O que acontece? Quando você faz um exercício acima da sua capacidade, o oxigênio tem uma necessidade maior no organismo. Tá. E a pessoa pode sentir mal-estar mais rápido. Então, ela pode realizar o exercício, mas o personal, o educador físico, tem que prescrever dentro da capacidade dela, exercícios que sejam prazerosos, de 10 a 15 minutos e com intervalos entre essas séries. Ah, importante. Então, é com uma prescrição específica do educador físico que ele consegue adequar o exercício para ela, no caso que é a situação. Ela Porque pode realizar. Ela escreveu, inclusive, que ela tem um pouco de medo de fazer exercício, né? Mas se ela tiver uma boa orientação, então alguém que esteja ali ao lado, medindo, aí vendo esse tempo que ela está fazendo e qual a atividade, não tem problema. Não tem problema. Então procure um professor, né, um educador físico que tenha aí esse conhecimento, Exatamente. né, para poder dar a orientação. E claro, o médico, nutricionista, de qualquer maneira, ela disse que já fez de tudo e o ferro não sobe. Isso pode acontecer de fato? Pode. Tem algumas pessoas que elas podem ter, além dessa anemia ferropriva, algum problema com outros tipos de anemia. Perniciosa pode ser relacionada à falta de B12, a talassemia pode ser por ácido fólico. Se ela tiver um parentesco europeu, normalmente você tem, a genética desses indivíduos podem ter um problema com a relação do ácido fólico. Interessante. Italiano, grego, espanhol e português. Bom, quase todo mundo, né? Vamos combinar. O meu filho teve, né? Eu tive quando era criança também, então de descendência italiana, isso é normal acontecer. E aí o que acontece? Dá o quadro de anemia? É relacionado que toda a fração vermelha está diminuída, o médico entrou com sulfato ferroso e ácido fólico e voltou ao normal. Olha que interessante, então isso pode acontecer também. Pode acontecer também. Que bacana, tô adorando as informações, porque eu também não tinha nem a menor ideia que isso podia ser aí um fator que alterasse o quadro, né? É bom diagnosticar qual é o tipo da anemia. Tá, isso é importante, diagnosticar o tipo da anemia. 90% é ferropriva, mas pode ser esses 10% de outros tipos de anemia também. Entendi. Agora eu vou falar do caso da Bia. Bia, um beijo pra você. A Bia escreveu que ela fez a cirurgia bariátrica, já perdeu 50 quilos, mas ela está com dores no quadril e nas pernas. Ela pergunta se pode ser falta de ferro. As dores relacionadas ao quadril e às pernas é difícil de apontar especificamente do ferro, mas pensando, você retirou uma parte do estômago. O estômago, o ácido clorídrico dele é importantíssimo para conseguir transformar o ferro não M em um ferro absorvido. Então, a falta do ácido clorídrico diminui a capacidade de absorção do ferro. Então, pessoas que passam pela cirurgia bariátrica, inclusive fizemos essa pauta outro dia aqui no programa, tendem a absorver menos essas vitaminas, minerais. O vitamino complexo, a B12 também tem um fator intrínseco que ela perde capacidade. Então, o pós-operatório deve ser acompanhado por um nutricionista, por um médico, para ajustar essas carências que acontecem pela falta do pedaço do estômago. Mas é possível reverter esse quadro. A questão é o tempo que a pessoa entra na dieta, o tempo que ela vai realizar a suplementação e os controles periódicos bioquímicos que a gente vai acompanhando. Entendi. Então, Bia, um beijo pra você. Parabéns, 50 quilos. Isso é força de vontade, dedicação, muito legal. E, claro, procure, então, mais orientações que possivelmente ajustando aí, unindo, como você falou na primeira parte do programa, o ferro com outras alternativas de alimentos que façam essa absorção aumentar, ela pode ter aí um resultado satisfatório. A Tati, beijo pra Tati. A Tati escreveu o seguinte, que tem dias que ela só come doce. Meninas, vocês estão ouvindo isso? Eu acho que as meninas se identificam às vezes que eu dou uma puxada de orelha nelas. A cara da Lilzinha. Tem dia que ela só come doce. Você lembra de alguém, Lilzinha, que só come doce? A cara dela é ela mesma. E aí, ela fica às vezes 2, 3 dias sem comer. Sem comer nada. Sem comer nada, vai na água, pelo que eu entendi, alguma coisa assim.
porque ela comeu o doce e tal. E assim, isso tá relacionado à anemia, tá relacionado a um monte de coisa, Olha, né? não só anemia, né? Você tem problema de zinco, de selênio, de manganês, de vitaminas e minerais como um todo. Então, assim, a perda de peso de uma forma drástica, como ela está tentando realizar, ou seja por tentar equivaler o doce que ela comeu e não comer mais nada depois, pode causar não só anemia, mas outras carências nutricionais. Né? Então é perigosíssimo. Procure um nutricionista, né? Tati, por favor, Tati, você que você assiste o programa todos os dias, que eu recebo sempre os seus recadinhos, vamos nas dicas, hein? Tem tanta coisa gostosa pra gente comer, deixa o docinho pro final de semana. Eu faço a minha parte. Claro, tá certo. Eu tento passar o que eu acredito. Então, vamos lá, mas por favor, procure uma orientação, porque isso pode ser perigoso não só para anemia, mas para muitas outras coisas. Eu vou fazer a última pergunta aqui, que é uma pergunta que pode ser dúvida de muita gente, que é a da Tati. A outra Tati, Tatiane. Tatiane, um beijo pra você. Anemia não tratada pode virar leucemia ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? São coisas distintas. Completamente diferentes, né? Diferentes. Porque assim, a leucemia é um problema relacionado à produção de células do sistema imunológico. Não só do sistema, mas de uma forma de todas as células do sangue. Tá. Agora, pode ser que ela tenha uma diminuição da hemácia, que é a responsabilidade da medula óssea. Agora, não diretamente relacionada à anemia com a leucemia. Tá. Não tem uma ligação direta. Entendi. Mas ela tendo a leucemia, ela pode futuramente ter a anemia. Entendi, mas uma anemia maltratada não vira uma leucemia. Ao contrário, não. Não. Nada, então uma coisa não tem a ver com a outra. E ela completa falando que o filho dela foi diagnosticado com anemia, que ele não come legumes e verduras. Isso pode ser o problema. Criançada vê os verdinhos ali, ó, passam longe dos verdinhos, pedir brócolis no almoço, né? Só no propaganda mesmo. Eu tô sonhando, tomara, eu rezo, né? Ô filho, vamos ver se você vai querer, né? Não, hoje em dia você pode usar alguns cereais dentro dos cereais já tradicionais das crianças para tentar incluir o ferro não M, por exemplo. A gente tem a semente de chia, a linhaça, a quinoa, até algumas proteínas, por exemplo, da soja, caseinato de cálcio, que você pode incluir, que também são fontes de ferro, especificamente. Tá. Mas assim, para as crianças, são todas as vitaminas e todos os minerais que tem que estar dentro da necessidade. Senão o crescimento não acontece de forma correta. Então tem que ter na alimentação, não tem jeito. Tem como. Cadê a Ju? A Ju tá por aí? Camilinha, a Ju tá aí? Gente, o filho da Ju, vou contar pra vocês. Ele é JP também, diz que ele é o João Pedro. A gente fica brincando que eu vou ter o JP João Paulo e ela tem o JP João Pedro. Não, deixa eu contar, Ju, ela tem vergonha de aparecer. Pode mostrar a Ju, menino, se vocês conseguirem pegar, ela mostra assim, que ela é uma graça linda, eu adoro mostrar a Ju, mas ela tem vergonha. Mas eu vou contar pra vocês, o filho dela fala assim pra ela, mamãe, alfaço. Ao invés de falar alface, ele pede, aí a cara da Ju. Ju. Ele pede o alfaço. E aí ela fala, meu Deus, filho, mas você tem que comer outras coisas também. E ele é o inverso, ele só quer comer o alface. Então eu falei pra ela, Ju, como você fez isso? Ela, pois é, mas eu tento fazer ele comer carne, tem que colocar carne dentro do alface. Enfim, brincar com isso. É bom, né? E acontece, né? É que assim, o hábito da família leva o hábito da criança. Isso também, né? Isso é importante. Isso já é intrínseco desde o nascimento. Então, tipo, a criança vê você comendo alguma coisa verde, alguma coisa colorida, e ela imagina, deve ser gostoso. Então, você começa a estimular isso desde pequeno, ela vai achar aquilo normal. Entendi. Então, ela vai comer aquilo normalmente. É isso mesmo, eu concordo com você. Só para fechar uma última perguntinha, que na verdade é uma dúvida até que passou pela minha cabeça, é o seguinte. Pessoas que têm osteoporose, que não conseguem absorver muito bem o cálcio, ou a falta de cálcio no organismo, que não consomem muito cálcio nos alimentos, está diretamente ligado ao ferro, à má absorção do ferro? Tem relação ou não tem nada a ver? São coisas que atrapalham. A gente não tocou no assunto, mas aqui tem café e leite. Então, assim, teoricamente, a pessoa que tem anemia e está tentando recuperar o nível de ferro, ela tem que evitar, na mesma refeição, ter esses alimentos. Tá. Porque você tem fitato, tanino no café, por exemplo, que pode quelar o ferro e o cálcio também. Entendi. Aí o cálcio do leite, em conjunto com o ferro, também eles podem ser unidos ali no processo absortivo e não são absorvidos. Nenhum nem o outro. Nenhum nem o outro. Chama o tal do quelado, né? O quelato. Então tem que prestar atenção. Quem for tomar, por exemplo, um comprimido de ferro, não tomar com leite, nem com café. Nem com café. Para aumentar a biodisponibilidade do suplemento. E polivitamínicos em geral? Também não pode. É melhor com água. Normalmente você tem que evitar qualquer tipo de interferência alimentar com os suplementos. Entendi. Então, fora das refeições maiores e fora dos alimentos específicos que podem combater. Perfeito.
Perfeito, adorei a aula. Parabéns, obrigada para todo mundo que participou. Adorei as mensagens, eu acho que a gente conseguiu ler quase todas. Peço desculpas, mas continuem mandando. Sempre que vocês participam, pra gente é super importante e é isso que faz o nosso programa crescer a cada dia. Obrigada de verdade. Quero agradecer Felipe Donato, que é nutricionista. O site para entrar em contato com ele é o www.nutriu.com.br, www.nutriu.com.br. O telefone 0 operadora 11 2532 6858, 2532 6858. Felipe Donato trabalha com o Ricardo Zanuto, que toda semana também vem no nosso Você Bonito. Um beijo para o Dr. Ricardo. Obrigada, viu? Carol. Parabéns para Obrigado. você. Um beijo pro seu filhinho, Obrigado. deve ser um fofo. Até, tchau, tchau.